Olá, seja bem-vindo ao Fundace Cast, que é o podcast da Fundace, que é a fundação que pertence à FEA Ribeirão Preto, uma escola da USP. A ideia desse podcast é basicamente tratar de estratégia, tratar de gestão, olhar como que as organizações estão se posicionando, como é que elas estão formando os seus recursos, como é que elas estão lidando com o seu mercado, e que faz parte da estratégia nossa da Fundace e da FEA USP Ribeirão, de transformar a vida das pessoas pela educação executiva. Nós temos vários MBAs, projetos, consultorias e lidamos muito com as empresas. E a ideia é que a gente possa, através de vários conteúdos, não só o podcast, também fazemos conteúdo em redes sociais, também temos vários eventos, que a gente possa proporcionar um pouco mais de experiência e conteúdo com a vida prática junto com a vida teórica, a academia e a prática unindo-se através desse conteúdo da Fundace. E dessa forma nós estamos aqui com mais um dos episódios ligado ao MBA Gestão em Vendas. Eu sou Paulo Miranda, eu sou o coordenador do MBA Gestão em Vendas. Eu convidei 2 executivos da área de vendas, 2 executivos de ponta, jovens, ou seja, têm uma carreira brilhante ainda pela frente e que estão em empresas ou estão em consultorias extremamente especializadas e que estão entregando muito na área de vendas. Então, a gente precisa saber um pouco da experiência deles para que haja um aprendizado de todos, os que estão assistindo, os que vão assistir, minha também, né? A gente mesmo depois de velho continua aprendendo, né? E esses 2 executivos estão aqui, um deles está presencialmente, o outro dele está online, mas a ideia é que a gente possa discutir um pouco sobre vendas, retenção, fidelização, processo de captação, nesse tempo que nós temos aqui do podcast, e aprender com a experiência dos 2, não só com a experiência, como o conhecimento, como a capacidade técnica que eles possuem. Eu vou apresentá-los primeiramente, antes da gente começar essa nossa conversa aqui de conteúdo, e vou apresentar primeiramente o que está mais próximo de mim fisicamente. Depois eu apresento o que está mais distante, que está online, que é o Rodrigo Gomes. E eu vou pedir que o Rodrigo se apresente, fale um pouco da sua experiência, da sua empresa. Brevemente, né? Porque vendedor é igual professor. Se você não tirar o microfone, ele não para de falar, né? Então, a gente precisa... Rodrigo, muito obrigado. Parabéns pela sua excelente carreira, né? E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência, quem é o Rodrigo, enfim, para que a gente comece a conversar um pouco mais. Bacana. Realmente, né, professor? Se der um microfone para a gente quer fazer, vira palestra, né? Não larga mais, segura firme. Acaba virando palestra. Bom dia a todos. Me chamo Rodrigo Gomes. Atualmente, tenho uma empresa que se chama R. Gomes Mentoria Financeira, uma empresa voltada realmente para um trabalho de mentoria de empresários. Porque eu costumo dizer, professor, que o empresário ele tem o know-how, o entendimento, o skill dele da empresa em si, mas na maioria das vezes a educação brasileira ela ainda peca na questão da parte de financeiro, de como instruir esse empresário nas questões burocráticas, entre outras coisas. Então, a R. Gomes Mentoria ela vem justamente para apoiar esse empresário a fazer isso, né? Então, é uma empresa que já vem há um bom tempo fazendo esse trabalho aí, junto com mais uma pessoa que está junto comigo hoje, né? Está entrando de sociedade, e eu venho também de outras empresas, né? Trabalhei por 7 anos na Algar Telecom, também como gestor de mercado, fui especialista de TI, além disso também trabalhei com franquias, os últimos 4 anos trabalhei dentro de franquias aí, então a gente criou um know-how, né? Criei um know-how aí para justamente a gente poder levar isso para os clientes em si. E quando se fala dessa questão de know-how é justamente trazer para esses clientes um apoio, um conhecimento para gerir a sua própria empresa. Porque hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? O mercado ele te faz estar em constante transformação a todo momento. E aí a R. Gomes vem justamente para isso. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Bem, vamos então apresentar o nosso segundo convidado, que é o Will, né? Em que ele possa falar também da sua experiência, da empresa que ele está atualmente, como é que ele construiu a carreira dele de vendas. William,
Está aberto aí para você. Que bom. Muito prazer, viu? Muito prazer estar com vocês, Paulo, Rodrigo. Contar um pouquinho aqui também, tentar ser sucinto, né? Para não virar uma fala única minha, mas tenho minha carreira também, já vai fazer 7 anos de mercado agora. Passei por muitos dos papéis dentro do comercial. Trabalho dentro do Grupo Monks, um grupo voltado para uma base de agência de marketing. A gente faz bastante venda de tecnologia também. Tá? Passei por todos os papéis, sou apaixonado na parte de vendas B2B, passei desde prospecção ativa, pré-vendas, qualificação ali, até a parte de closing, subi ali para a perspectiva também de liderança dos times, de closer. Depois disso, eu fiz uma troca de carreira ali, né? Andei para outros lados, agora estou na parte de CS. Atualmente, eu trabalho como head de CS da agência Monks. É bem legal, assim, né? O jeito que a gente faz as divisões, a forma como a gente divide o funil, basicamente, né? Dá uma especializada. Atualmente, a gente trabalha, então, mais com cross e upsell ali, olhando para uma carteira de clientes ali do time. Na verdade, a Monks, ela é uma multinacional, né? No Brasil, é uma das nossas maiores praças aqui. A gente tem em torno de 1.400 pessoas em 3 sedes, entre os 3 sedes que a gente brinca, né? Que é Sorocaba, São Carlos e São Paulo. Mas, a nível Brasil, a gente está em 36 países, a nível mundo, aliás. Então, aqui no Brasil é um dos maiores, mas, assim, a gente tem representações em todos os continentes, assim, virou uma grande empresa aí para a gente trabalhar. Perfeito, pô, grande mesmo, viu? Eu esqueci de dizer que o Rodrigo ele é pós-graduando no MBA Gestão em Vendas presencial, o William também é pós-graduando no MBA Gestão em Vendas online nosso, então os dois são alunos da Universidade de São Paulo. Então nós estamos aqui dentro de uma grande roda de aprendizado e de pessoas que estão dentro da mesma instituição. E vocês vejam que são experiências bem diferenciadas, né? Uma é uma experiência mais do vendas a campo, que a gente chama também de vendas tradicional, né? E a outra experiência é uma experiência da venda digital, que no passado se falava só de marketing digital e que agora isso foi ampliado para venda digital também, englobando a gestão em vendas, né? Muito bem, começando então a nossa conversa aqui, a nossa prosa, a ideia é discutir um pouco essa questão da retenção, mas eu acho que para ter uma boa retenção, essa é uma impressão que eu quero ouvir vocês dois, né? A gente precisa começar lá na frente com a captação, com a definição boa de potencial de mercado, com uma boa prospecção, né? Nas experiências de vocês, quais são as dicas que vocês poderiam dar ou as orientações para quem está assistindo, de como realizar bem essa primeira etapa do processo, para que a última, que seja a retenção, ela seja bem efetiva, né? Pode ficar à vontade, pode começar qualquer um, intervir. Quer começar, William? Se quiser puxar para aí, pode puxar também. Então, assim, professor, o que acontece, né? Quando a gente fala de captação de clientes, né? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito da questão de captação física de clientes. Existem alguns canais que, por mais que eles pareçam um pouco, vamos dizer assim, arcaicos, não são, né? A gente tem, por exemplo, existe um franqueado que eu atendo, que a captação de clientes ela é feita através de porta a porta, através do PAP puro mesmo, né? E a gente consegue fazer essa captação. Por quê? Com a vinda de LGPD, entre outras coisas, a geração de leads para nós, principalmente quando a gente fala na questão de pessoa física, nós não podemos ter essa lead, a gente tem que captar ela de alguma forma. Uhum. E no meio físico, que a gente chama, é uma captação feita através de um porta-a-porta, é feita através de eventos, né? Por exemplo, agora há pouco eu acabei de receber uma mensagem de um evento que nós vamos ter numa cidade que chama Ipuã. Então, assim, eu estou deslocando todo o meu time para captar clientes dentro desse evento, para trazer esses clientes para dentro, né? E falar assim, ó, vem aqui, eu tenho um produto que vai te atender. Então, a dica hoje, quando a gente fala na questão de captação de clientes no corpo a corpo, é justamente isso, é buscar o cliente aonde ele está de acordo com o seu nicho de mercado. Especificamente esse, por exemplo, que eu estou falando é telecom. Uhum. Então, a gente capta no porta a porta. Por exemplo, no nicho de mercado, que é o que eu trabalho hoje, que eu preciso buscar clientes, eu já trabalho, por exemplo, com networking, que é igual, né, a gente comentou antes de iniciar o podcast, eu faço parte do BNI Batatais. Então, lá, através do network, é onde eu vou trazendo os meus clientes para dentro da empresa.
E com isso, gerando valor para a empresa, né? Porque aí o cliente vem, a gente aí começa todo um trabalho. Então, a captação física, mais ou menos nesse sentido, né? Fazer parte de network, estar em eventos, estar presente para a sua empresa aparecer e você conseguir captar os seus clientes da melhor forma. E estabelece uma definição de quem é esse cliente, o perfil que eu vou buscar, ou Sim. joga a rede? Não, a gente assim, de acordo com a empresa, a gente capta de acordo com o nicho de mercado. Então, assim, por exemplo, a mentoria financeira hoje, a captação ela é feita através de empresários. Eu preciso de empresários, que é o meu foco principal, né? A mentoria ela é subdividida aí em duas, que é a parte pessoal e a parte empresarial. Então, quando eu falo da captação de clientes na parte empresarial, então, assim, vou para o BNI, por exemplo, ou vou participar de associações comerciais. Um exemplo muito prático eu estou fazendo agora palestras em associações comerciais para captar empresários. Então, assim, criei uma rede de associações comerciais das quais eles me abriram as portas e automaticamente estou desenvolvendo essas palestras. E são palestras voltadas para o dia a dia. E sempre com temas relevantes. Por exemplo, como elevar a sua empresa para o próximo nível. E aí eu faço uma palestra totalmente gerencial, explicando para esse meu possível cliente o que ele tem que fazer de diferente na empresa dele. E com isso a gente vai e capta o cliente. É uma das formas de captação no corpo a corpo, estar presente nesses nichos de mercado. E as empresas têm que olhar qual que é o melhor nicho para ela, entendeu? Então, assim, eu tenho uma empresa de telecomunicações, como que a gente vai captar? Qual que é o foco de clientes que eu quero? E aí a gente cria estratégia para captar esse cliente no corpo a corpo. Perfeito. E da sua parte, William? Legal, professor. Aqui do nosso lado, né, como você bem disse, a gente é muito mais voltado para o que a gente chama de insight sales, né? A gente tem, acho que a maior parte das interações que a gente acaba tendo com os nossos clientes e prospects acaba sendo online, né? E aí você também já trouxe um outro ponto que para a gente foi sempre um desafio, que foi a parte de definição de CP, né? No nosso caso, como é uma agência de marketing, né, a parte de tecnologia, a gente atende diversos segmentos, não tem uma limitação muito clara em relação a isso, né? Acho que todos têm essa necessidade do marketing, né, essa digitalização. Então, assim, no começo, e aí na minha trajetória, eu passei tanto em BUs dentro do grupo, que voltava para pequenos e médios, quanto, né, atualmente a gente tem um foco muito maior em enterprises. Mas na época eu fazia prospecção ativa também, né, que eu estava mais ali colocando a cara na rua ali, procurando os clientes, ainda estava na parte de pequenos e médios. Naquela época a gente fazia geração de listas mesmo, acho que teoria do funil ali, a gente tentava trabalhar de forma constante, uma prospecção ativa. Na época a gente fazia disparos frios ali, tentando pôr o nome da empresa no mercado, né, mostrar um pouquinho do que a gente era capaz, mostrar um pouco até dos clientes, dos trabalhos que a gente já tinha feito ali, dentro das empresas também do grupo. Enfim, era um trabalho assim, muito forte, em questão de volumetria, em questão de constância, para a gente conseguir chegar, né, desenvolver resultado e achar realmente alguém que estivesse mais perto de conversão. Aí, conforme a gente foi, né, o grupo foi mudando um pouco o foco, a gente foi cada vez mais entrando, né, o grupo foi direcionando os esforços mais para enterprises, aí a gente teve que evoluir um pouco também essa parte de prospecção, né, a gente teve que andar um pouco mais, a gente brinca, né, sair um pouco da metralhadora e ir um pouco mais para sniper, né, olhar um pouco mais no contexto de prospecção. Ah, perfeito. Como eu comentei, né? Eram disparos frios quando a gente falava de pequenos e médios na época. Aí, quando a gente vai para a Enterprise, a gente percebeu que esse tipo de abordagem realmente fria acabava tendo pouquíssimos retornos. A gente olha um pouco mais uma prospecção ABS, né? De Account-Based Selling, né? Então, a gente fazia muito mais uma abordagem personalizada. A gente tinha um trabalho muito maior em questão de conexões, né? Não dependia apenas de um ponto de contato lá dentro, mas procurava conexões e pessoas que trabalharam no grupo, pessoas que já tiveram trabalho com alguma empresa do grupo também, que acabaram sendo defensores, a gente fazia esse mapeamento muito forte e já tentava entrar com algo mais personalizado, né? Então, trazia pelo menos algum tipo de análise sobre o digital, algum tipo de oportunidade, ou mesmo algum tipo de trabalho que deu certo com algum cliente do segmento, né? Para a gente já ter uma abertura forte ali de prova de valor. E, enfim, fomos evoluindo. Hoje em dia, a gente não tem mais um time dedicado para essa parte de prospecção. Essa parte de prospecção, ela é um pouco mais dissolvida entre os trabalhos do que a gente chama atualmente do time de closers e do time de CS.
mas, assim, a gente cada vez mais vai estudando, entendendo, eventos, como o Rodrigo falou, são cada vez mais importantes, tem que estar ali apertando a mão do pessoal, conexões e indicações também cada vez mais, né, acho que sempre teve um peso muito forte, cada vez mais a gente tenta incentivar e procurar ir atrás disso ativamente, né. Analogia do account-based selling com sniper, né? Ou seja, não é mais atirar para todo canto e ver o que vem, né? Quer dizer, já são clientes enterprise, são clientes já grandes, são clientes que precisam de atenção especial, e aí você vai ser um sniper. Sim. E o account-based selling é bem isso mesmo. Selecionar o cliente não precisa ser cliente a todo custo, né? Tem que ser um cliente selecionado de acordo com o que é necessário ali para a empresa no momento. E isso foi o gancho que era a próxima pergunta para vocês dois, né? A gente vai até a prospecção e traz diversos clientes com diversas jornadas diferentes. Alguns estão mais prontos, outros exigem mais serviço, outros exigem uma discussão de preço maior, né? Como é que vocês estruturam essa área de vendas para esses clientes com jornadas diferentes? Quer dizer, como é que se estabelece? O William já começou a falar, olha, não tenho mais a prospecção, eu tenho agora o time de farmer, né? E o time aí do account, né? Como é que vocês estruturam essa estrutura de venda para essas jornadas? São vendedores diferentes? São produtos diferentes? Perfeito. Acho que agora eu vou puxar aqui, Rodrigo. Mas só comentando um pouquinho, acho que são as duas coisas, professor. As duas coisas que a gente consegue fazer aqui na Monks. Basicamente, uma proposta que a gente tem de organização é a especialização por etapa do funil. Então, basicamente, a gente tem uma gerência separada dentro da nossa diretoria de growth, que é focada em aquisição de novos clientes. Então, é um time, se não me engano, entre 5 e 6 pessoas atualmente, também fiz carreira lá há muito tempo, mas esse time ele é voltado para novos clientes. E aí, a partir do momento que o cliente entra, né, e a gente ainda faz essa transição, a depender do tamanho, do porte do cliente que entra, basicamente o tempo de onboarding ainda fica no ownership do que a gente chama de closer, né? E aí, a partir do momento que a gente consegue passar ali do onboarding sem nenhuma flag, sem nenhum... passou liso ali, né, sem nenhum problema no começo, aí a gente faz a passagem para os farmers, que a gente começa a acompanhar o relacionamento. E assim, de forma geral, né, o que a gente sempre tenta é entender o sucesso do cliente de uma forma mais ampla, né? Então, o momento que ele está, é o momento que está mais provando o serviço, é o momento que já começa a criar uma confiança, já surge necessidade de outras frentes, né? E conforme a gente vai mapeando, vai entendendo, vai sugerindo. Mas também, professor, você comentou em relação a serviço de entrada, a gente também tem alguns serviços de entrada. Tem alguns serviços nossos que eles são um pouco mais low touch, por assim dizer, né? Onde a gente não vende alocação, a gente vende tecnologia para os clientes, né? A gente tem uma parceria muito forte com o Google, então esses são serviços que a gente começa um relacionamento com o cliente, né? A gente consegue mostrar, fazer o nosso pitch, quebrar aquela primeira barreira inicial, onde a gente se apresenta, mostra qual que é a nossa proposta de valor, né? E consegue fazer uma entrega de tecnologia interessante, e a partir dela a gente já consegue mapear outras frentes dentro dos times de tecnologia e de marketing, a gente tem uma entrada mais voltada para a alocação de pessoas, e aí vai crescendo o relacionamento, né? Rodrigo, você nos disse que a prospecção pode variar de um evento, de uma palestra, até do porta a porta, né? Só que esses clientes que vêm por jornadas diferentes, né? Quem está numa palestra tem um tipo de jornada, quem está no evento é outro, porta a porta é mais não seria um cold call, né? Seria um cold door, né? E como é que você depois estrutura na sua empresa esses clientes diferentes e suas jornadas? O que acontece, né? O porta a porta em si foi mais um exemplo da empresa que eu presto serviço. De outra empresa. Não é da minha. Você não chuta a porta, você não é um BOP, né? Não chacoalha a porta, não. Pega o caboclo, bota ele sentado e fala, assina esse contrato aqui. Mas não é nesse sentido. Mas na empresa, na R. Gomes mesmo, quando o cliente vem, eu costumo falar que é o seguinte... Para todos os clientes, a gente faz... Antes do cliente entrar para dentro da empresa como cliente mesmo, né? Tem as etapas do funil, como o William bem disse, a gente trabalha essas etapas do funil. E a primeira parte de tudo é entender o cliente. A primeira frase que eu falo para esse cliente é o seguinte. Você já foi no supermercado? Já. Você já comprou milho enlatado? Já.
Então é o seguinte, a mentoria não é um milho enlatado. A gente não entrega. Então, assim, eu faço essa analogia porque, na maioria das vezes, você compra milho, o que vem dentro da latinha de milho? Milho. Só milho e Se mais comprar nada. 10, vai ser o mesmo milho, o mesmo sabor, a mesma composição. Exatamente. E a mentoria, né, da R. Gomes hoje, ela já faz diferente. O que eu faço diferente? O que nós fazemos de diferente? A gente faz uma entrevista com esse cliente, entende quais são as necessidades, qual que é o nicho de mercado dele. Com isso, com essa entrevista pronta, com anotações e tudo mais, desenvolvo um questionário para esse cliente, envio esse questionário e através desse questionário é feito um mapeamento e entregue para ele um cronograma do que vai ser feito na mentoria. Bacana. Porque, na maioria das vezes, eu tenho visto, porque eu preciso voltar até um pouquinho atrás, numa diferença muito grande entre consultoria e mentoria. A consultoria, eu gosto, acho bacana e tudo mais, mas a mentoria ela vem mais para apoiar o cliente e criar know-how para esse cliente. Então, é para empurrar ele e falar assim, ó, é assim que faz, o caminho é esse, a estrada é essa. E aí, com isso, com o questionário, eu já coloco ele para pensar no que ele está fazendo de errado ou de certo na empresa dele. E ele devolve esse questionário pronto e eu trago um cronograma. Porque, na maioria das vezes, se eu faço algo enlatado, eu vou entregar para ele uma mentoria financeira e o problema do cliente não é financeiro. O problema do cliente é processos. O problema desse cliente é vendas. O problema do cliente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um cliente que eu tenho aqui em Ribeirão, que o problema dele é vendas. Ele tem muito bem estruturado o financeiro dele, ele tem a produção dele muito bem estruturada, mas o vendas dele, de vez em quando, acorda e fala, vou vender com 50% de desconto. Então, assim, a gente tem um problema de vendas. E aí, com isso, com esse mapeamento, né, seria uma terceira etapa do funil, que eu costumo dividir aí em 4, 5 etapas. Primeira etapa, entrevista. Segunda etapa, questionário. Terceira etapa, propostas. E aí, o fechamento, né? A gente afunila a proposta, porque às vezes tem alguma coisa que eu não tive a percepção lá, coloco, e aí a gente faz o fechamento e inicia a mentoria desse cliente nosso. Então, é nesse sentido aí que a gente estrutura para fazer um trabalho bacana para o cliente. Tá. Então, são jornadas diferentes mesmo, né? Jornadas diferentes. Cada cliente tem uma jornada diferente, porque cada cliente, assim, como a gente eu costumo falar que o administrador, ele é o cirurgião geral da medicina, né? Na medicina você tem um cirurgião geral, aqui dentro da mentoria você tem um administrador que faz a cirurgia geral e vai trazendo Vai agregando especialistas. Isso, vai agregando os especialistas. Então, assim, a gente, como trabalha em indústria, lanchonetes, salões de beleza, escritórios de contabilidade, entre outros, então a gente vai organizando isso e fazendo uma jornada para cada cliente diferente. No fim, a gente quase fica louco, mas assim, dá para organizar. Tá. Um dos pontos importantes também nisso é o sell-out, né? Quer dizer, você falou, o meu cliente tinha um problema equacionado na área de vendas. Ou seja, a preocupação, então, que a gente tem não é só com o meu cliente, mas é com o cliente do meu cliente. Né? Vocês têm acesso a esses clientes? Vocês trabalham esses clientes? Fazem pesquisa? Ou o conhecimento desses clientes é só através do seu cliente? William. Legal. Vocês têm acesso aos clientes dos seus clientes? Sim, professor, temos forte e cada vez eu vejo que para a gente conseguir crescer, né, para agregar mesmo numa operação, quando a gente fala de customer success, a gente dar a imersão dentro do modelo de negócio de cada cliente, né? E como eu comentei, a nossa base é bem diversa de clientes, tem muitos clientes do varejo, muitos clientes de financeiro, cada um com um modelo diferente, né? Então, muitos clientes são digital first, que tem modelos disruptivos, diferentes do que a gente está acostumado, que a gente tem essa necessidade de estar próximo da operação, entendendo. Como os nossos serviços são muito voltados, basicamente, para, né, o core nosso, a performance e a parte de construção de marca, de branding. Então, assim, não tem como a gente fazer um bom trabalho sem a gente entender o modelo de negócio dos nossos clientes, sem a gente estar ali entendendo no detalhe onde que está o gap ali, né? Será que é na geração de demanda, é na construção da marca? Ou mesmo, em alguns casos, a gente até consegue fazer uma geração legal de leads, demanda, mas aí chega na hora de fechar ali, né, que nem o Rodrigo comentou, às vezes tem algum ponto, alguma melhoria do processo ali que tá dando muita evasão. Então, a gente precisa, assim, estar imerso, sabendo tudo que está acontecendo, entendendo o mercado dos nossos clientes, nossos tiers
nossos melhores tiers, a gente tem que estar, assim, conectado 100%. A ideia é justamente essa, é trabalhar, porque eu falo para todos os clientes, nós precisamos entender o que o seu cliente precisa. E aí, através de pesquisas, através de um próprio NPS, por exemplo, né? Eu vejo a maioria das empresas que eu atendo hoje, eu cheguei e falei assim, ó, você tem um NPS hoje da tua empresa para saber o que teu cliente está pensando a respeito dela? Ele me perguntou se era molho ou se colocava no arroz, sabe? Então, é uma coisa mais ou menos assim. E aí, a gente vai, estrutura um NPS, entende o cliente. Por quê? A única forma da gente entender o mercado, isso é uma frase que existia lá numa outra empresa que eu trabalhava, que a única forma da gente saber como está o mercado é estando no mercado e vendo o mercado do lado de fora. Isso. Saindo da cadeira, dali, de trás da mesa e fala, não, peraí, vamos no nosso cliente, vamos entender. Eu vejo que, assim, muitos clientes, às vezes eu pego pro braço, boto dentro do carro e falo assim, vamos num cliente seu. Qual que é o teu cliente que faz muito tempo que você não vai? Esse aqui faz 6 meses. Aí você chega lá, o cara tá com uma demanda enorme, só que ele não tem o tempo de ligar e falar, tô com uma demanda aqui, me ajuda, sabe? Eu acredito que seja o mesmo caso do William lá, às vezes tem uma demanda muito grande de um cliente dele e tá dinheiro em cima da mesa. O dinheiro tá ali em cima da mesa e se o dinheiro ficar em cima da mesa, outro vem, vai pegar esse dinheiro que tá em cima da mesa. Em negócio não tem vácuo, né? Exatamente. Alguém supre, né? Exatamente. Então, é nesse sentido, sabe? Então, a gente tem contato, sim, com todos os clientes, dos nossos clientes, né? Então, eu tenho um cliente X, eu vou, faço contato com eles, entendo, e às vezes ele acaba virando um cliente da gente, porque fala, nossa, tá fazendo diferente. Né? Então, tem muito disso. Perfeito, porque essa pergunta é uma pergunta para a gente começar a falar de retenção, né? Porque se o teu cliente não retém o cliente dele, provavelmente ele vai colocar você no mesmo bolo, né? Então, não adianta fazer um bom trabalho no canal, né, um bom trabalho junto ao cliente, se ele não consegue traduzir isso em mais vendas, em clientes comprando mais, comprando diferente, enfim. Né? Então, essa pergunta é para a gente dar o primeiro pitaco em retenção. E a pergunta na sequência é, como é que vocês podem orientar quem está assistindo a ter uma retenção que seja muito maior do que ele tem hoje? Porque a ideia é que ele amplie essa retenção. Tá? O que vocês poderiam orientar? Independente do negócio, a gente está falando com um negócio aqui que vão de abajur a zíper, né? Vão do agro à zootecnia. Mas, assim, orientações gerais dizendo, olha, se você quiser reter seu cliente, você precisa prestar atenção nesses indicadores, nesses processos, nessas ferramentas. Bom, nas mentorias, professor, o que eu costumo falar? A primeira coisa, mentoria, palestra, qualquer um dos canais que eu vá trabalhar, eu falo para o pessoal o seguinte, quantos anos tem a sua empresa? A maioria dos clientes são clientes que têm aí 10, 20, 15, 30 anos de empresa. E aí eu ofereço. Eu falo assim, me vende tua carteira de clientes por R$3.000. Na maioria das vezes o pessoal pula para trás, sabe? Ninguém quer vender a carteira de cliente por R$3.000, entendeu? Eu falo, quanto vale tua carteira de clientes? E aí a pessoa, não tem o valor da minha carteira de clientes, eu não consigo mensurar. Foram 30 anos de empresa trabalhando. Eu falei, mas você trabalha os seus clientes? Você olha para os seus clientes? E aí volto naquela resposta que eu dei um pouquinho anteriormente. Por quê? Há quanto tempo faz que você não visita um cliente seu que não tem comprado, que não tem feito contato com você? E hoje a gente tem muitas ferramentas, como por exemplo, ferramentas de CRM, que nos falam a respeito dos nossos clientes. Consegue, por exemplo, falar qual que é o gosto desse nosso cliente, o que esse cliente mais compra. A gente consegue trazer, por exemplo, há quanto tempo esse cliente não está comprando com a gente, que esse cliente não está fazendo contato. E aí tem que partir da empresa fazer isso. Então a dica principal é, pegue sua carteira de clientes, olhe para sua carteira de clientes, porque ela vale muito. Ela é muito cara, né? A gente fala de custo de aquisição de cliente, quanto que custa para adquirir um cliente novo? Sendo que você já tem uma carteira de clientes prontinha ali, olhando para você, que você pode trabalhar ela e reter ela. Porque se você não está dando carinho, o que acontece? Você vai procurar em outro lugar, sim. Né? Então, é muito importante isso. Para quem já tem uma carteira de clientes, trabalhar a sua carteira de clientes para reter o seu cliente. Coisas, às vezes, que pode parecer bobas, que aí eu acho que o William vai até contribuir nessa questão. Por exemplo, você já mandou um feliz aniversário para o seu cliente?
Eu tenho certeza que o teu cliente vai olhar e vai falar assim, principalmente quando a gente está aqui no interior de São Paulo, o cliente de interior ele é um pouco diferente do da capital, então assim, ele recebe, ele fica, sabe, enche o ego do cliente, ele fala assim, poxa, recebi um feliz aniversário da R. Gomes, recebi um feliz aniversário da Fundace, recebi, sabe, então isso é retenção, é uma forma de reter. E a outra forma foi o NPS que eu comentei. Porque a gente sabe aonde a gente errou. O NPS, ele vai te falar assim, peraí, eu errei aqui. Eu preciso fazer alguma coisa de diferente para esse cliente. Né? Tem uma pizzaria, por exemplo, vou ser breve, uma pizzaria que eu atendo, que enviaram para ele uma pizza errada. Não foi uma pizza errada, perdão. Trocaram o requeijão da pizza. O cliente mandou mensagem, poxa, vocês trocaram o requeijão da pizza? E eles falaram, sim, a gente trocou. E aí eu perguntei para esse cliente, falei, o que você fez diferente para esse cliente? Nada. Eu falei, então, no próximo pedido dele, você vai mandar uma pizza e vai colocar uma pizza doce em cima e um bilhete desse tamanho escrito, muito obrigado por nos alertar a respeito da troca do requeijão. Já voltamos no nosso requeijão original. Esse cara vai tirar foto. Hoje, as redes sociais, né, o William, ela é assim, ela te dá, é gratuito. Ele vai tirar foto, ele vai postar, vai falar, gente, ó, eu fui na pizzaria tal, eu mandei uma reclamação e eles me mandaram uma pizza aqui porque eu dei a minha opinião. Então, é para isso. Essas são as dicas, é olhar não só como empresário, mas olhar com o coração em alguns momentos. Falar assim, o que eu vou fazer de diferente para esse cliente que está me alertando? Isso é retenção de clientes, tá? Às vezes o mundo ficou muito frio. A gente precisa aquecer ele um pouco. Dar um pouquinho de carinho para esse cliente ficar, para esse cliente estar junto, para esse cliente estar perto. E trabalhar a carteira. Tá. Carteira ela é crucial. Você tem uma carteira de clientes, trabalhe ela. Não deixe sua carteira, não deixe o seu cliente te procurar. Procure ele. Por mais que você não vai vender nada, faça network com o seu cliente. Talvez ele até te indique um outro cliente. Tá, então, para o Rodrigo, as orientações é utilizar algum tipo de ferramenta para conhecer melhor esse cliente, né? Não só o que ele está comprando, mas outras coisas. Segundo, manter contato com esse cliente constantemente, né? E ter um pouco de emoção também na hora de olhar para a sua carteira de cliente, né? Não olhar ele de forma fria apenas. Porra, bacana, ótimo. William, contigo a bola. Boa. Bem legal a pergunta aqui, professor, que é bem o tema central, né? E assim, no nosso caso, né, até pela divisão que a gente faz ali para a gente olhar para os clientes, né, já dá para perceber que a gente dá um valor diferente ali para a retenção de clientes, né? A gente tem um time de CS, time de farmer que vai estar olhando para uma perspectiva comercial para os clientes. E, assim, no nosso modelo de negócio faz total sentido, né? A gente trabalha muito mais com retainer fee, né? Com o fee recorrente, que ele vai sendo renovado, do que trabalhos pontuais. Eles existem, mas acabam sendo muito de entrada ou para alguns serviços específicos. Então, para a gente olhar para a carteira, né? Como o Rodrigo falou, acaba sendo muito importante, né? Nosso time é dedicado para isso. E aí eu vou dar um exemplo bem prático de algo que a gente tem visto que construiu lá dentro, que foi, sim, a própria construção foi gerando diversos insights e conseguindo aterrissar coisas que a gente já sabia empiricamente. A gente criou um sistema de flags, que eu acho que hoje em dia é um dos principais pontos que a gente faz para a retenção dos nossos clientes, que funciona muito bem. E ele vai desde uma perspectiva de um nível operacional, então, né, analistas e coordenadores alocados nas contas, eles fazem a visão deles das flags, até no nível comercial, né, o pessoal do CS, nosso time aqui, ele vai olhar uma perspectiva mais executiva, mais transversal no cliente, vai também subir diferentes tipos de flags. E aí, assim, vai desde flags amarelas, de pontos de atenção, para estarmos mais próximos, até flags vermelhas. E a construção desse sistema em si foi algo de anos empíricos, né? Então, foi muito, que nem o Rodrigo comentou, a gente ficar olhando para a nossa base, olhando para churns e falar, tá, o que aconteceu? Aonde foi que a gente perdeu esse cliente? E começar a entender quais foram os gatilhos. E a gente mapeou diversas coisas, assim. Então, desde troca de decisor, que a gente não teve tempo de aproximar e já trocou a agência para uma agência de confiança, até a própria performance, como você tinha comentado, Paulo. Como a gente trabalha com geração de demanda, às vezes o nosso trabalho está muito bom, a gente está trazendo inovação, mas o mercado do cliente encolheu, o mercado está difícil, e aí a gente não consegue entregar. Vira flag para a gente também, ó. A gente não está conseguindo bater as metas do cliente, a gente não está conseguindo chegar nos números, então, flag vermelha.
E aí, esses são pontos também que para a gente constrói muito bem. A gente consegue, hoje em dia a gente tem suporte de tecnologia para fazer isso também, a gente tem um software nosso que guarda todas as informações do cliente, e aí dentro desse software a gente já conseguiu, nesse sistema de flex, basicamente os analistas, especialistas do nosso time, né, tanto do lado do CS quanto do lado de operações, eles imputam as flags, né, a gente já tem pré-setado algumas, que a gente sabe que são as gerais ali, que são as mais comuns, e a partir disso ele já volta para os nossos clientes, ele já volta para os nossos colaboradores, quais são os próximos passos. Então, o próximo passo, o que é? O próximo passo é pegar um feedback mais próximo do cliente, o próximo passo é colocar as pessoas responsáveis na sala e criar um plano para a gente poder mitigar essa saída, né? Enfim, então, esses foram pontos que a gente conseguiu se desenvolver e construir, assim, e conseguir mapear de uma forma bem direta quais são os pontos da jornada, né? E aí, do outro lado, que o Rodrigo falou, também a gente faz, que são os pontos de mais alta alegria da jornada, assim. Então, pontos onde o resultado está voando, onde a gente vai fazer um case junto com eles, sentar, colocar o cliente no palco para ele poder, né, mostrar e falar dos resultados que a gente faz, ou mesmo aniversários, né, do cliente ou da parceria. Alguém também vai ter filho dentro da operação do cliente, a gente também manda um mimo, conversa um pouco com eles, né, traz um pouco sobre a experiência da parceria. Tudo isso são pontos importantes ali que amarram toda a retenção. Ah, perfeito. Então você reforça o que o Rodrigo falou, só que você entrou mais na questão de até desenvolver um acompanhamento um pouco mais sistemático, né? Quer dizer, quem são, em que flag que ele está, ou seja, onde é que eu estou com ele no meu relacionamento, né? E a questão da emoção também, né? De estar próximo aí, de ser uma coisa mais relacionamento e não só o interesse comercial, tá? Puxa, bacana, viu? Então você vê que as coisas se encaixam, né? Quer dizer, mais ou menos as mesmas ações, embora empresas bem diferenciadas, né? Sim, elas acabam se encaixando, né, professor? Porque assim, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente físico, precisa ter acho que o comum de tudo aqui foi a emoção, né? Porque tem que ter os clientes sentem muita falta disso. Entendeu? Eu costumo falar que o pessoal não está acostumado, mas esse negocinho aqui serve para fazer ligação, entendeu? Então, de vez em quando, a gente liga, né, para os clientes. Então, a gente liga mesmo, eu ligo para os clientes. Falo, tudo bem, estou te ligando e tal. Tem cliente que não gosta, mas aí ele vai acostumando com o meu jeito. Acostumando com aquele jeito de receber uma ligação mesmo. Por quê? Hoje em dia é só, sabe... Então, o que é pior, áudio, né? Exato, é áudio. Agora inventaram transcrever áudio, né? Então, assim, agora piorou a situação, entendeu? Aí o áudio vem tudo cortado. Então, assim, às vezes a gente liga, a gente tá lá, a gente passa, né? Tem uma estratégia, vou até comentar ela aqui, mas há um tempo atrás, quando eu estava como representante de uma outra empresa, tinha um cliente que não me atendia de jeito nenhum. Não atendia. Eu falei, cara, não é possível, eu preciso falar com esse cara. Pois eu parei na porta da empresa dele, liguei para ele atendeu. Naquele dia ele atendeu, né? Consegui falar com ele. Eu falei, deixa eu te falar. Tô passando aqui na tua cidade, parei aqui na porta da empresa. Vamos almoçar? Vamos almoçar, fechamos o negócio. Sabe? Foi um negócio assim, foi estratégia. Eu não tava passando na porta da empresa, eu parei, eu fui na empresa dele. Foi a última, era a tentativa da tentativa, sabe? Então, assim, mas ele falou, cara, vamos almoçar. Foi, conversamos e tal, quebramos o gelo e fizemos negócio. Né? E esses atos simples têm um efeito grande, né? Eu atendi uma empresa que tinha um dos representantes da região de Campinas, em que ele, no primeiro cliente do dia dele, ele levava um bolo e um suco. Você olhando por fora, você fala, isso aí não significa nada, né? E a gente fez algumas visitas com ele. Os clientes brigavam, as lojas, né, os lojistas brigavam para ser a primeira visita do dia dele. Era a visita onde ele mais vendia e todos vinham. Vinha o pessoal do estoque, vinha o pessoal que limpa, vinha o dono da loja. Ele, na verdade, fazia uma congregação de todos naquele momento e ajudava a loja, que do resto da semana eles não faziam aquilo, não se encontravam, não conversavam. Simples, um bolo e um suco. E fazia dele um dos melhores representantes que tinha a fábrica naquela época, né? Versus o custo disso, versus o ganho. Zero. Aqui não pode representante, mas se eu fosse o dono da fábrica, eu pagaria o bolo dele. Aqui não pode, né? O representante não pode ter esse gasto coberto. Tá? Mas, chegou uma pergunta aqui do Adriano Ribeiro, que é para os dois, tá?
Quais são os erros que a empresa comete ao tentar criar uma estratégia de retenção multicanal? Pode falar, William. Pensando aqui um pouquinho na perspectiva de erros, né? Então, quando a gente tenta pensar em diversas frentes diferentes ali para a gente reter o cliente, acho que um dos erros que eu vejo ser muito clássico, que eu ia até comentar um pouco sobre, é na perspectiva de só aparecer na hora que tem realmente uma oportunidade comercial na mesa. Acho que conecta bastante com o que vocês estavam comentando com o Rodrigo, com o Paulo. Se a gente só aparecer, né? Acho que principalmente quando a gente pensa aqui na parte CS, se a gente só aparecer no momento que tiver oportunidades, na hora que abrir uma concorrência, você vai ser o vendedor, você não vai ser alguém que está acompanhando, né? Acho que cada vez mais a gente tenta se posicionar como parceiro mesmo, né? Entendimento do negócio, tá ali ligado para poder crescer junto. Se a gente só aparece na hora de vender, né, assim, é clara a forma como os nossos pontos de contato vão ter essa figura nossa, sabe? Tem que estar junto em momentos executivos, tem que estar junto nos momentos de flag, nos momentos que não tá bom também. Acho que são os vales e os picos de emoção aí, como o Rodrigo falou, né? Temos que nos fazer presentes. Picos de emoção, acho que fica bem legal isso, bem marcante, né? E aí, quando o Rodrigo estava falando do aniversário, eu tinha até lembrado que você recebe algumas vezes um e-mail no seu aniversário, mas já vem com cupom de desconto e uma oferta. Quer dizer, é um contato do vendedor, não é um contato de alguém que está ali próximo, nesse pico de emoção, próximo a você, que eu acho que faz sentido no que o William fala aí, né? Na maioria das vezes é justamente isso, sabe? Eu sou muito enjoado quanto a isso. Se eu receber um feliz aniversário com promoção e mais não sei o que, já não é pra mim, entendeu? Eu já fico puto, tá fazendo aniversário. Você já fala assim, nossa, mas no dia do meu aniversário já vai me fazer raiva, né? Então, assim, é o que eu falo para meus clientes, manda um feliz aniversário, manda só o feliz aniversário, entendeu? A gente tem a arte de feliz aniversário, parabéns. Entendeu? Que Deus te abençoe e pronto. Faz uma automação, né? 15 dias você manda o cupom, né? Isso, aí você manda um cupom, manda alguma coisa. Aí a gente tá falando do e-mail marketing, uma coisa mais trabalhável, né? Que ele não tá esperando. Porque no dia do aniversário ele tá esperando acontecer um feliz aniversário, mas ele não tá esperando chegar também a oferta. E quando a gente fala de multicanal, eu acredito que o William tá à frente nessa questão, porque assim, existe uma multicanalidade que, para você fazer retenção no multicanal, você precisa entender. Na maioria das vezes, não é o teu skill. Você entende? Eu vendo roupa, então o teu skill é roupa. Eu vendo peças de caminhão, é peças de caminhão. Aí é onde entra a mentoria, é onde entra o William com a Monks. Então, assim, é onde entra o nosso trabalho para poder fazer com que a retenção aconteça. Por quê? O dia do empresário é muito corrido. As pessoas que estão próximas dele, às vezes, não são os profissionais exatos para poder fazer isso. E quando não são os profissionais exatos, você vai tentar fazer retenção na multicanalidade. Aí, o que vai acontecer? No pessoal, você não consegue fazer, porque você não consegue ter aquela proximidade com o cliente. Aí, você não vai conseguir fazer retenção, por exemplo, numa rede social ou alguma outra coisa nesse sentido. Por quê? Não tem pessoas qualificadas o suficiente para poder conversar com esse cliente e reter ele. Quantas vezes, eu acho que o William tem mais experiência com isso, quantas vezes a gente não manda uma mensagem para uma empresa ou alguma coisa e o pessoal demora para responder, aí chega a resposta. E aí você já comprou com outro. Então, assim, eu vejo como o multicanal muito bacana, muito legal, mas a gente precisa começar a tomar algumas regras e alguns cuidados com a multicanalidade. Né? Então, assim, eu vou ter multicanal, vou receber vendas de Instagram, Facebook, Google Ads e por aí afora, e mais os meus vendedores e tudo mais. Eu tenho um Omnichannel para atender isso? Não, eu não tenho. Então, tá aqui, o William tá aqui, viu, pessoal? Ele tá aqui para isso. Ele tem. Ele tem. Então, é justamente para isso, é para poder organizar, né? E a gente conseguir reter os clientes. Senão, a gente não retém. Multicanalidade é muito boa, mas ao mesmo tempo ela tem um certo perigo, se a gente não souber como lidar com ela. E quando a gente fala de multicanal, como agora a área do digital também trata o multicanal como os canais de comunicação, sempre fica aquela dúvida, né? Que eu até refaço a pergunta para o Adriano Ribeiro, né? Ele está falando de canais de vendas, de canais de comunicação, né? Porque vocês abordaram mais em canais de comunicação.
Mas tem também a questão de canais de venda, né? Então, por exemplo, o bolinho não daria certo numa loja de rede. Quer dizer, você vai levar o bolo para o comprador, ele nem te atende, né? Quer dizer, não vinha, é outro tipo de relacionamento. Então, acho que tem que ser estratégias diferenciadas, tanto para canais de comunicação, como vocês falaram, como canais de vendas também. Porque os canais são muito diferentes, né? E veio uma segunda pergunta, que é do Estevam Marques, relacionado com isso também. Ele fala assim, ó, existe uma tática boa para criar um relacionamento de longo prazo com os clientes em um ambiente multicanal? Acho que agora ele está falando de canais de vendas. Sim. Né? Que você vende para autosserviço, você vende para loja independente, você vende porta a porta, você vende via e-commerce. Quer dizer, então você tem diversos canais. Como é que você faz para que tenha esses flags ou a retenção em cada um deles? O que para cada um deles é mais eficaz? Eu entendo a pergunta do Estevam dessa forma. Perfeito. Acho que eu vou puxar aqui dessa vez, comentar um pouquinho sobre isso. Acho que, assim, como a gente falou mais cedo, a gente também tem alguns tipos de cliente, né, que a gente tem trabalho. Tem clientes que eles acabam sendo mais low touch, que eles fazem contratação de ferramenta com a gente, que naturalmente já é um serviço, né, a gente fica mais reativo em questão de manutenção, está mais próximo no momento do setup, mas a partir do momento que começa o uso, né, a gente acaba entrando mais num lugar de espera do próprio cliente entrar em contato, enfim. E tem outros, que é o nosso core, que é mais voltados para retenção e times alocados. E cada um deles também acaba entrando de formas diferentes, né? Então, quando a gente fala sobre venda de ferramentas, tem muita indicação nossa, são poucos as empresas no Brasil que fazem essas vendas dessas ferramentas que a gente faz. Então, tem muita gente que chega por indicação, e já tem outros que chegam, assim, né? Muitos clientes nossos, né, que estavam um cliente, era um ponto de contato nosso, vão para outro, né? Porque geralmente grandes executivos saem de uma grande empresa para outra, e aí acabam puxando a gente também. E eu acho que, assim, para a gente conseguir, dentro de canais diferentes, né, ter o contexto da retenção, conseguir olhar para isso de forma efetiva, é um entendimento de cada um dos clientes, né, o que é sucesso para ele, o que ele está procurando ali, o mesmo próprio forma que está chegando, né, qual que é o ponto. Então, quando a gente está falando de um canal de indicação, o que a gente precisa garantir? Pô, precisa garantir que a gente vai receber meio cliente, que a gente vai conseguir, né, ter uma entrega parecida com quem está indicando, suprir as expectativas da própria indicação para a gente manter aquele canal ativo. Quando a gente está olhando, né, para um time de retenção, por exemplo, a gente já está falando, né, de uma relação de confiança, então são riscos que estão sendo tomados, né, a pessoa está saindo de um cliente que deu muito certo, às vezes um trabalho que fez um case, que, né, conseguimos ter resultados incríveis e tá chegando numa outra empresa já indicando a gente. Pô, a pessoa está chegando em outra empresa, né, então como ela está fazendo a própria indicação para ela ser ponto de contato de novo, o dela que está sendo analisado também, né, então o que a gente precisa trazer para esse cliente para ele conseguir estar tranquilo, para ele conseguir falar, tá, mesmo agora nesse novo cliente que eu estou chegando, mostrando, eu estou indicando alguém que vai conseguir cuidar em alto nível, que também vai, né, se a gente consegue entregar resultados também, reflete na figura da pessoa lá dentro. Então, acho que é isso, né, tentar entender o que cada cliente tem como sucesso, e cada indicação, cada canal por onde chega e como chega, né, o que seria o sucesso da operação ali, como que a gente garante que está tudo respaldado, né, e que vai continuar sendo ativo aquele canal de indicação. Rodrigo. Atendimento. Acho que o principal de tudo é o atendimento. Então, assim, esse cliente ele vai chegar de várias formas. Então, é atendimento e um pós-venda muito bem feito. Boa. É um pós-venda muito bem feito porque esse pós-venda é o que vai garantir esse cliente ficar. É o que vai garantir esse cliente continuar dentro da empresa. Então, assim, o cliente chegou, fez a venda, aconteceu tudo, mas, por exemplo, é um cliente que foi presencial, mas ele veio numa multicanalidade e aí depois ele veio com uma dúvida através de um WhatsApp, através de um e-mail, alguma coisa, é o pós-venda que tem que trabalhar. Ele precisa fazer isso. É o farmer que está lá do William, né, o William, que vai trabalhar isso, que vai aqui, ó, responder ao cliente num prazo médio interessante para que esse cliente realmente fique retido. Então, assim, é atendimento. Na minha visão, atendimento e essa questão de fazer um pós-venda bem feito. Perfeito. Não é só vender, né? Tipo, não é a maioria das vezes é um produto que você vai lá, vende. Vendi, beleza. Gostou? Tá tudo certo? Precisa de alguma coisa? Podemos mudar alguma coisa?
Entendeu? Qual que é a tua próxima necessidade? E aí já começa mapeando. Porque fez o pós-venda, é pós-venda, venda, pós-venda, venda, pós-venda, venda. Então um começa a puxar o outro. Perfeito. Então, pelo que a gente entendeu, atendimento e pós-venda e jornada do cliente são os fatores importantes aí no multicanal. Sim. Isso responde aí à pergunta do Estevam. E faz sentido, né? Porque vocês dois estão em jornadas de venda relacional, né? Quer dizer, não é uma venda transacional. E aí precisa prestar atenção nesses pontos da jornada mesmo, tá? E entender as jornadas diferentes, como a gente começou até a conversa, tá? Bem, a conversa está muito boa, a prosa está muito boa, mas a gente precisa ir para a parte final. E aí a pergunta final que nós temos para os convidados é: que indicadores quem está assistindo tem que se preocupar quando se fala em retenção de cliente? Que indicadores ele tem que colocar no dash dele, no whiteboard dele, seja lá no que for, que ele olha o tempo inteiro, né? Para ele saber que essa carteira dele, que ele não vende por 3 mil, né? Tá dando para ele uma retenção que dá uma margem que é bacana. Primeira coisa de tudo, eu vejo que o NPS ele é muito importante. Ele é extremamente importante, é o que vai nortear essa empresa. Então, assim, tem que estar, tem que acontecer, essa pesquisa tem que ir para o cliente. Independente se é uma empresa, se é um salão de beleza, se é um salão de cabeleireiro, se é uma indústria, independente disso, para entender realmente o que está acontecendo na ponta. A gente só consegue reter cliente se a gente souber o que aconteceu. Se o cliente, assim, se a gente souber o que aconteceu e se a gente antecipar o problema. Porque vai acontecer um problema, o cliente, na maioria das vezes, se o cliente é mais chegado, ele fala. Se não ele simplesmente vai embora. Então, um dos indicadores, para mim, que é dos mais importantes, é o NPS. E o segundo indicador é realmente olhar aí o faturamento, se ele está caindo ou se ele está subindo. Se o faturamento está caindo, algum problema tem. Eu costumo, assim, tinha um gerente meu que falava que se a gente estiver vendendo para todo mundo, nós temos um problema. Porque a gente ou está vendendo barato demais, ou nós estamos desalinhados com o mercado, alguma coisa está acontecendo. Mas se a gente estiver perdendo muita venda, também nós temos um problema. O que está acontecendo? Por que nós estamos perdendo essas vendas? E aí olhar para isso e falar, não, peraí. Então, são dois indicadores que eu olho muito esses indicadores. Tanto o NPS para saber o que está acontecendo e também o indicador de vendas para saber o faturamento, se está subindo ou se está descendo. E é muito importante também para a retenção do cliente um NPS interno. A gente falou de questão de externo e tudo mais, mas a gente precisa olhar para um NPS interno. Por quê? O que acontece? A gente tem o proprietário da empresa, que ele está lá em cima, empresa média, pequena, ele está lá, ele está cuidando, né? Eu costumo falar que é uma pirâmide, é operacional, tático e estratégico. Ele está lá no estratégico. Nunca, na maioria das vezes, né? Sempre no operacional. Mas assim, ele tem que estar lá no estratégico e ele tem que entender quem está no operacional se não está, por exemplo, maltratando um cliente meu. Se ele está cuidando da minha carteira. Então, também tem que existir um NPS interno. Isso é crucial na etapa do negócio, porque o NPS interno vai me direcionar o que eu tenho que fazer de organograma, do que esse colaborador tem que fazer para reter o cliente também. Então, esses 3 indicadores precisam ser olhados na minha visão. Em todas as empresas que eu entro, a gente faz esses indicadores. Se não tem, a gente implanta para ver como é que fica. É o NPS para os seus clientes, o NPS interno e a questão de olhar o faturamento. Tá, e olhar faturamento. Se o faturamento está subindo ou está descendo, porque a gente consegue ver. Porque o mercado vai oscilar, óbvio, mas a gente consegue entender. Esse cliente ele tinha um faturamento X, caiu, mas o mercado não se mexeu. Não, então tem alguma coisa errada. Tá, perfeito. William? Legal. Eu vou acabar indo num caminho muito parecido aí com o Rodrigo. Acho que a gente bebe aí da mesma fonte do ambiente, que as bases são muito parecidas. Mas eu vou tentar complementar, vou tentar trazer algumas coisas a mais também. Acredito muito como indicador NPS também. Eu acho que o NPS ele traz uma perspectiva quantitativa muito importante para a gente conseguir olhar, entender, né, como que estão as médias, se teve alguma alteração, enfim, para a gente ter uma análise do nosso trabalho. Mas aí, no nosso caso, a gente consegue dar uma aprofundada, a gente consegue, como comentei mais cedo também, um sistema de flags, né? A gente consegue olhar para ele, e aí eu acho que acaba sendo mais um complemento mesmo, né? Mais um olhar qualitativo, né?
gente consegue, num sistema de flags, dizer sobre situações, sobre gatilhos, e aí, como a gente falou, também tentar ser preditivo em relação a possibilidades de problemas dentro da operação, né? Então, acho que esses dois indicadores, eles se complementam, pensando em retenção, acho que eles conseguem olhar. Eu, pessoalmente, gosto muito do sistema de flags, porque ele acaba sendo mais acionável, né? Eu acho que a NPS, ele dá insights mais macro, e aí a gente tem que estar mais próximo para entender. A de flags, a gente já consegue ter acionáveis a partir disso. Mas aí, para fechar também, acho que o terceiro também, indo muito no caminho do que o Rodrigo comentou, para a gente, upsell e cross-sell também, quantidade e frequência é muito relevante. A gente, um dos fundadores da nossa empresa aqui, ele falava muito em relação a cliente satisfeito faz upsell. Então, se está muito tempo no próprio marasmo ali, né, se está muito tempo parado em questão de crescimento, em questão, né, de adoção de novos produtos, isso por si só é uma flag, isso por si só tem que ser olhado, tem que ser provocado pelo menos, sabe? Perfeito. Então, as suas orientações é o NPS, a questão das flags, que é basicamente o monitoramento desse relacionamento aí na operação, né? E o terceiro é o cross e upsell, que é viabilizar novos negócios com o mesmo cliente, né? Crescer no mesmo cliente. Perfeito, são indicadores que estão bem alinhados, né? Junta aí seu faturamento, temos 4 indicadores macro aí para quem quer olhar a retenção da sua carteira, tá? Muito bem, tudo que é bom tem um final, né? Estamos chegando ao final da nossa conversa, tinha tema aqui para explorar com vocês dois, porque tem muito conteúdo para buscar na experiência de vocês. Apesar de jovens com muita experiência, só essa geração 4.0 para ter isso mesmo, né? Em pouco tempo tem muita experiência. A minha geração, para ter essa quantidade de experiência, tinha que viver 20 anos dentro da empresa, né? Mas as coisas aceleraram. Então, estamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo, né, sobre estratégias de retenção em vendas multicanal. Eu acho que a gente conseguiu entregar para quem assistiu e quem vai ver isso também, pontos muito importantes para ele olhar a carteira dele, olhar a retenção, né? E nesse momento eu abro aí a palavra para vocês, para as palavras finais, né, para a despedida de quem vai assistir ou quem está assistindo, antes da gente encerrar. Então, William, Rodrigo. Quer começar, William? Fica à vontade. Obrigado. Vou começar o final aqui. Mas primeiro eu queria agradecer mesmo o convite, viu, professor Paulo? Eu acho muito, muito importante, né, o trabalho que vocês fazem dentro do MBA, que tem que dar um biscoito, tem que falar, tem que agradecer muito o que vocês fazem aqui, porque eu acho que, principalmente quando a gente vai falar de educação executiva, né, o Rodrigo está 100% integrado com isso também, ele deve perceber muito esses gaps, mas a gente vê um mercado que ele acaba indo muito mais para o empírico, ele acaba acontecendo muito mais de, né, causas e consequências das coisas, sem parar para ter um método científico, sem parar para olhar, entender, né, o que a gente consegue fazer de cruzamento das duas coisas. Então, o trabalho que o MBA da Fundace faz é incrível nesse sentido, a gente consegue casar teoria com prática, né, ter essas duas frentes embasando o nosso trabalho. E, assim, minha formação, acho que eu nem cheguei a comentar no começo, eu fiz engenharia de produção na UFSCar, e, assim, por mais que a gente tenha tido, por mais que seja aquela engenharia mais humana, que eu tive algumas coisas voltadas para processos, voltada para atendimento de empresas, alguma coisa de mercadologia, ainda assim, bem processual, sabe? Bem voltada para a parte exatas, eu diria que 70%, 80% do curso. Então, para mim, fazer esse MBA está sendo muito importante para abrir um pouco a cabeça, para conseguir olhar para outras perspectivas, falar um pouco mais de field sales, que eu acabei fazendo menos na minha carreira, olhar um pouco mais para o B2C, trade marketing, pontos que eu só tive contato no MBA e consegue abrir muito nossa cabeça para entender o modelo de negócios dos clientes. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, professor. Bom, no mais é agradecer. Primeiramente, agradecer aí a todos que confiam, né? Que, assim, ó, vamos fazer um podcast, vem. Então, assim, agradecer ao professor Paulo, agradecer ao pessoal da Fundace, né? Em especial ao professor Paulo, porque, assim, esse relacionamento começou e eu acho que foi muito bacana e está sendo muito bacana, muito, muito legal. Agradecer a todos que estão assistindo hoje, porque isso é gratificante. A gente faz um trabalho aí, né, que realmente existem dois tipos de profissionais no mercado. Tem aquele profissional que é o
o mercenário que só tá lá por causa de dinheiro, né? E tem o profissional que é o missionário, que ele também tem a missão dele. Eu me sinto como um missionário, que é realmente fazer a minha missão, que é levar as empresas para um patamar diferente, conseguir fazer entregas relevantes para essas empresas. Então, assim, todos aqueles que estão assistindo, quem for assistir o gravado e tudo mais, que precisar de qualquer coisa, estou à disposição também, tá? Para realmente apoiar, para tirar dúvidas e tudo mais. Mas no mais é agradecer, tá, professor? Porque, assim, muito bacana, muito legal. E eu tenho certeza que virão muitos mais aí que vão agregar muita coisa boa. Tá? E agradecer ao William também, porque eu saio daqui com alguns insights, sabe? A gente sai com coisas aqui e fala assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Agora eu levo pra mesa de noite, eu sento lá e falo assim, agora vamos implantar isso nos clientes, entendeu? Mas perfeito. E quem quiser falar com o Rodrigo e com o William, como é que pode fazer o contato? Vocês podem fornecer um e-mail? Sim. Claro. O e-mail da R Gomes é rodrigo@rgomesmentoria.com.br. Tá? Perfeito. Esse é o e-mail que vai direto para minha caixa de entrada. E também, quem quiser que seguir no Instagram, tá? Tem o meu perfil, que é R Gomes Mentoria, só procurar lá, já vai estar lá. E, assim, semanalmente, eu faço algumas publicações de alguns vídeos, sempre comentando alguma coisa, né? Então, assim, essa semana eu fiz uma publicação a respeito de um texto do Joel J, faço um comentário, que é uma pessoa que eu sigo já tem um bom tempo. Para mim é um cara fantástico, né? Que entrega muito conteúdo. E então segue lá que vocês vão ter conteúdo também. Bacana. William? Claro, professor. Aqui, o meu e-mail aqui para contato, William, com 2 L's e N, .aguiar@monks.com. Tá? Acho que para qualquer contato profissional por ali. E para trocar figurinhas, que também, muito importante, o Rodrigo também abriu bastante as ideias aqui. Muito obrigado aí pelo papo. Mas quem quiser conversar, às vezes fazer o benchmark, né, falar um pouco mais de mercado, sempre um prazer. Acessa também via LinkedIn, acho que por ali é mais fácil centralizar os contatos profissionais, né? William Aguiar ali também, gente, pode procurar ali. Vai ser um prazer conversar, viu? Perfeito. Depois isso vai estar no crédito, o pessoal pega no crédito porque é difícil anotar, né? Bem, agradeço então ao final aos 2 pós-graduandos da Universidade de São Paulo, William Aguiar, Rodrigo Gomes, por essa excelente participação aqui, por tudo que a gente conversou, tem muito conteúdo. Rodrigo tem razão, vamos ter que anotar tudo isso depois para poder condensar e sistematizar, né? E encerramos mais um podcast, o Fundace-Cast, que é promovido pela Fundace, pelo MBA Gestão em Vendas, pela Universidade de São Paulo. E quem tiver interesse em fazer o nosso curso, pode entrar lá no fundace.org.br, entra no campo MBA Gestão em Vendas, faz a sua inscrição e vem conversar comigo sobre o curso, né? Porque daí você cai diretamente numa entrevista com a coordenação, né? Temos turmas começando agora em abril e temos turmas começando em agosto, né? É hora de eu fazer meu comercial também, né? Ao final, né? E espero que você possa vir para o curso e fazer essa discussão desses conceitos que vocês viram aqui na mesa e que é um aprendizado bacana, tá bom? Muito obrigado a todos e a gente se despede nesse momento. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.